E para os pais, né, doutor Eduardo, o que você pode falar? O que acontece com o menino ali que está entrando na puberdade? Que modificações são essas? O que os pais vão perceber? Né? O que é o esperado para essa fase? Já vou fazer uma pré-consulta aqui, porque o meu tá com 11 anos, então eu já quero... O embotamento da testosterona, né? Que parece que eles ficam... Eles vão... É uma mudança progressiva, né? A grande questão que eu acho que pega muito para o adolescente masculino é que existe uma disparidade de idade. Como a mulher ela desabrocha, vamos usar esse termo mais antigo, né? Retrô, né? Antigo não. E ela desabrocha mais cedo. Então o coleguinha de turma de 13 anos vê, né, a amiga que ele está apaixonado a se tornar quase uma mulher. Sim. E ele é um garoto que não tem nem pilificação ainda, né? Está começando alguns pelinhos no bigode, a voz está começando a mudar. E esse é o processo, né? Pilificação vai mudando, engrossamento da voz, alguns nódulos, né, no mamilo. Então, quando tem um boom de estímulo hormonal, o mamilo começa a ficar dolorido. Isso é uma consulta até frequente. E começa a ter dor, né? E isso é temporário, então a gente tem que explicar para a mãe, não, isso é normal, né? Então, assim, eles ficam um pouco tentando acompanhar, mas não estão preparados para tal. Então, acho que esse é um grande desafio no sexo masculino nessa fase, né? Eles entenderem que eles amadurecem um pouquinho mais tarde, mais lento que as e os mulheres. pais têm que dar essa questão. Então aí entra, por exemplo, comparação de tamanho do pênis, né? Porque daí tem um amiguinho que teve o boom de testosterona 1 ou 2 anos antes, então o pênis vai estar maior, vai ter pelo, e eles vão no mesmo jogo de futebol. Aí esse garoto começa a não querer ir no jogo, porque ele vai tirar a roupa no vestiário. Exatamente. E tem amiguinho com pelo e o outro não tem pelo. Então, assim, é trabalhar essa individualidade. Passar para o adolescente é um processo que ele vai estar apto no tempo dele, né? Entender isso. E às vezes eu chamo, pai, vem cá. Quando foi para você? Junto com ele, como é que era? Não, ó, tá vendo, ó? Teu pai era mais velho que você e ainda tinha esses problemas. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. É que eu acho que com a mulher a gente consegue quantificar por causa da menstruação, né? A sua mãe já menstruou, foi a mesma, entendeu? Você, tem tem um marcador de tempo ali, e o menino não tem, né? Ele vai gradativamente. Ontem, o Vitor, de 16 anos, meu filho, ele falou, mãe, por que todos os meninos têm aquelas coisinhas que sim, eu não tenho? Outra coisa que tem diferença, que a gente nota, é como que é o ambiente familiar, né? Então eu vou ter lá adolescentes de 16, já quase 17 anos, com uma maturidade do ponto de vista de conhecimento sexual, de sexualidade, até de maturidade de vida, muito menor às vezes que adolescente de 13, 14. Porque às vezes o pai explicou mais, passou mais segurança, e aquele indivíduo... Então é muito no homem é muito variado. Então acho que a consulta pode passar esse guia para eles, para a família, sabe? Não só para os garotos, mas para os pais também. Sim. E sobre a polêmica da masturbação, que ainda, né, para os pais lidarem com isso, a gente tem ali na fase da infância um período que é extremamente normal e que é uma descoberta genital, né, do corpo. Como que é isso na adolescência? É indicado, não é indicado? Quando que, né, os pais podem ficar preocupados que está realmente passando do ponto? Até vou aproveitar, porque ver se a minha orientação está certa, né? Como tem a Débora que trabalha com essa parte também infantil, onde a gente começa, né? Uma das queixas em relação à manipulação genital, elas começam lá na infância bem precoce, onde o que eu oriento para o pai? Olha, mãe, você não pode falar para o garoto que ele não pode pôr a mão no pênis. Sim. Aquilo não é proibido. Sim. Você só tem que colocar ele dentro do contexto social que ele está inserido. Então, se ele estiver no banho e quiser manipular o pênis, 100%. Se ele está na caminha dele e ele sentiu uma sensação boa, que é manipular o genital, perfeito. Agora, ele não pode fazer no sofá da sala na frente de todo mundo. A menina também. Então, essa começa por aí, né? Então, na verdade, a masturbação é um processo natural. Não tem nenhum problema. Não vai crescer pelo na mão. Eu não sou a pessoa mais indicada, mas eu não acho que seja pecado, tá? Que quem seja mais entendido na parte religiosa do que eu, mas não é nenhum pecado. É o desenvolvimento natural.
Mas você tem que colocar, por exemplo, que ele pode entrar no banho, mas que tem outras pessoas para tomar banho. Não pode ficar 3 horas no banho. Né? E tem a vida também lá fora, né? Exato, 4 horas e... Então, assim, colocar para ele, beleza, faz, mas está exagerando. Né? Então, colocar como tudo que a gente tem que fazer na educação. Coloque limites. Né? E eles pedem limites, né? Dentro de um range, né? de um caminho razoável para a pessoa ter uma vida equilibrada. Acho que isso é o que precisa ser feito. Mas nenhum problema na masturbação. E não tem nem que fazer a mais ou a menos, vai depender da vontade, da percepção que o adolescente mesmo tem. Desde que esteja contextualizado, né? Existe o lugar para isso, existe o momento. E se a gente pensar em quando que passou do ponto, é quando aquilo... começa a atrapalhar. Atrapalha a funcionalidade dele, né? Ele deixa de estudar, ele deixa de estar com os amigos, enfim. Então você vê que teve uma mudança de comportamento desse adolescente no social e nas outras atividades, porque está na masturbação, aí a gente já acende o alerta, né? Mas que é natural, que é saudável, é isso que a gente tem que deixar claro para os pais, que não vai trazer nenhum E os pais mal. têm muito medo de falar sobre isso, né? E tem uma questão interessante que, sinceramente, eu nunca li, até não estudei psicologicamente esse efeito, mas quando a criança, o adolescente, ele é, vamos dizer assim, muito preocupado que aquilo que ele esteja fazendo é proibido, né? Então você começa lá, na hora da masturbação, a fazer algo, mas ninguém pode ver. Ninguém pode saber, menina, e tem que acabar rápido para que ninguém descubra. Eu acho que isso é um ponto, inclusive, que pode influenciar, por exemplo, no controle ejaculatório. Lá na frente, ejaculação precoce, assim por diante, né? Que tem que ser rápido, escondido. Aí ele busca meios de ter prazer acelerado e depois para você desvincular. Daí depois você vai ter que voltar, dar um restart. Porque criou um registro mental sobre isso, que tem é que ser assim rápido que acontece. Né? E aí quando ele vai para um relacionamento, e principalmente num relacionamento daí ele fica de mais ansioso tempo, ainda. Aí vem a ansiedade, enfim, aí não consegue manter, controlar, e aí as disfunções da relação. E como eu sou o lado negro da força aqui, né, o lado masculino, então o que o homem carrega? Ele carrega um fardo, né, de que se ele não for perfeito, se ele não tiver ereção o tempo todo, ele é a única forma de acontecer o prazer daquele casal. Então esse fardo, a pessoa que não sabe ou não consegue, já desde a formação de sexualidade, lidar com isso, certeza que vai ter disfunção no relacionamento, né? Que o relacionamento é algo dividido, né? É algo que se descobre junto, né? E daí vai pegar mais lá no climatério, né? Porque daí tem o ressecamento vaginal e tem toda a fase da excitação que é maior daí na mulher e ele quer tudo rápido. Aí vem mais conflitos conjugais. Daí vai ter mais conflitos. Daí quando ela vai começar, ele já acabou. Daí ela fala, não quero mais. Né? Eu tenho uma história interessante que um dos poucos pacientes que, se a gente for contabilizar hoje das consultas de disfunção sexual, quase que 70% delas têm relação com ejaculação rápida, né? Ou antes do que gostaríamos, né? Porque esse tempo é muito relativo, porque depende da parceira. Depende da parceira. Eu brinco com eles, se o homem fosse sozinho no mundo, se não existe mulher, tudo estava perfeito. Você é perfeito, né? Você atinge prazer. O problema é que você satisfazer uma outra pessoa, né? Então, eu tive um paciente que tomava, né, medicação também para buscar o retardo na ejaculação, e a esposa veio pedir para parar, porque ela gostava que era muito, porque ela não tinha prazer na relação e ela queria que a relação fosse rápida. Exatamente. Então, você vê como é complexo isso. Né? Exatamente, às vezes no climatério eu melhoro a paciente, que eles tanto reclamam que a mulher não tem desejo, daí elas começam a ter mais desejo, daí eles ficam amedrontados, entendeu? Agora ela melhorou e eu vou conseguir dar conta? Falei, calma! E agora a gente vai vendo esses conflitos, porque a mulher, ela tá se empoderando mais, ela tá se conhecendo mais, então ela tá entendendo o que é esse prazer e que tá se permitindo, realmente, né? O sexo é muito gostoso, é muito prazeroso. E aí ela começa a analisar aquela relação, né? Que não, peraí, não é assim. Não é assim. Não é mais isso que eu quero. E aí gera uma pressão e uma ansiedade maior nesse homem também. Aí, de novo, a gente cai na questão do diálogo do casal, que se eles não aprenderem a conversar sobre isso, de fato, vai gerar uma disfunção, né?